Olá, criptomaníacos! Finalmente chegou o momento, a parte 2 do vídeo Democracia versus Blockchain. Qual é o melhor sistema? Nessa segunda parte, eu vou mostrar para vocês por que a blockchain é um sistema infinitamente superior à democracia que a gente tem hoje. Antes de mais nada, se você não viu a parte 1 desse vídeo, tá aqui em cima no card, ó, é só clicar, abre numa outra aba do seu navegador e veja a parte 1 antes de ver essa segunda parte, senão você não vai entender direito o conceito, né, a base para esse segundo vídeo aqui. E também já deixa o seu like, porque esse vídeo é muito complicado de se fazer, demanda muito tempo, muita edição, então você já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Bom, antes de analisarmos o porquê da blockchain ser um sistema mais eficiente e útil do que a democracia, temos que nos focar naquilo que mais importa, que é a ética. E por que a ética é mais importante do que a utilidade ou a eficiência? Simplesmente porque se você se basear em utilidade ou eficiência, você vai terminar por cometer absurdos imperdoáveis em nome de melhorar alguma estatística, sem nem se dar conta disso no curto prazo. Foi com base em utilitarismo e eficiência que criamos e mantivemos a escravidão negra ao longo de séculos e séculos. As desculpas utilitaristas variavam desde que, sem escravos, seria impossível produzirmos alimentos em quantidade suficiente para manter a civilização, até desculpas de que sem escravidão a criminalidade aumentaria, devido supostamente à menor educação dos negros quando comparados aos brancos. Então perceba que isso significa que se a gente escravizar negros e isso resultar na redução da criminalidade ou no aumento da produção de alimentos, a escravidão seria justificável e correta. Você realmente concorda com isso? Se eu te provar matematicamente que a nossa sociedade será mais segura, rica e saudável se nós escravizarmos 7% dos negros, você defenderia isso? As mesmas desculpas ligadas à eficiência foram usadas para defender o nazismo em busca de uma raça superior. Tanto o nazismo quanto a escravidão negra eram leis e você seria preso ou morto caso tentasse impedir. As pessoas entendem leis como aquilo que é correto, sem nem se questionarem sobre a ética do que estão fazendo. E isso é perigosíssimo. Ainda hoje, a maioria das leis que a gente tem são absurdas, já que elas se baseiam somente em utilitarismo e não em ética. Pessoas, por exemplo, são proibidas de se defenderem, ou seja, de possuírem armas, se tornando dependentes de terceiros. No caso, geralmente a gente está falando da polícia, que nem sempre está disponível. A desculpa aqui é que muita gente armada pioraria os índices de segurança. Um argumento que, além de ser falso, é totalmente ligado à eficiência, ou seja, tão absurdo quanto escravizar negros para reduzir a criminalidade. Essa mesma desculpa, mas agora voltada para a área de saúde, criou leis que impedem pessoas de fazerem o que bem entender com seus corpos, como, por exemplo, usarem drogas ou comerem alimentos transgênicos. O corpo dessas pessoas deixa de pertencer a elas e passa a ser de uma entidade central que misteriosamente sabe o que é melhor para todos os indivíduos daquele país. E como era de se esperar, o resultado dessas medidas é geralmente contrário ao que se esperava. Você tenta melhorar a saúde proibindo pessoas de comprarem drogas e elas recorrem ao traficante, aumentando o poder desses traficantes e, consequentemente, os índices de criminalidade. Então eu acho que fica claro com esses exemplos de escravidão, de nazismo e esses absurdos de leis que a gente tem hoje, que trocar ética por utilitarismo resulta sempre em absurdos que envergonharão as gerações futuras. Ah, Guilherme, então significa que devemos defender o que é ético mesmo se isso resultar em piora das condições sociais? Sim, exatamente isso. A democracia, como eu mostrei na parte 1 desse vídeo, é completamente antiética por obrigar uma maioria a obedecer às vontades de uma minoria. E mesmo que se tratasse de uma maioria, continuaria sendo antiético, já que uma maioria decidir por punir uma minoria não torna isso correto, como a gente viu, por exemplo, na questão da escravidão. Então, por que a blockchain é diferente? Ao invés de você ser obrigado a votar em representantes que vão escolher por você o que será feito, a blockchain permite que você vote diretamente sem qualquer intermediário. Ela permite descentralizar as decisões. Além disso, você ganha a possibilidade de se julgar incapaz de decidir em determinado assunto, repassando o seu poder de voto para outra pessoa que você entenda ter mais competência naquele assunto específico. Note aqui que você escolhe alguém que te representa livremente, sem qualquer imposição
eleição e também sem que estes representantes sejam previamente definidos por partidos, que é o que acontece na democracia. Não é você que escolhe o político já chega pré-selecionado por partidos. Você não está fazendo nenhuma escolha, ele já foi escolhido. Não é você que está definindo quem vai tomar conta do país ou da sociedade, nada disso, já foi definido por outras pessoas, de forma centralizada dentro de partidos. Então, com a blockchain, a gente passa a ter uma economia tokenizada, sem intermediários. Quem define o que vai seguir em frente ou não é você com o seu dinheiro, que passa a se tornar o seu voto. Então, para facilitar o entendimento, vamos dar como exemplo o transporte. Como funciona hoje? Você, sem qualquer experiência no tema, é obrigado a votar em políticos pré-selecionados por partidos, como eu falei anteriormente, e serão eles a definir quais serão os meios de transporte e como estes irão funcionar na sociedade. Então terminamos, por exemplo, com políticos definindo que é proibido existir livremente transporte de ônibus sem concessão do Estado. Cada área de uma cidade fica sob monopólio de uma empresa, que provavelmente venceu a licitação por ter pago quem tem o poder de escolha. Essa empresa só precisa entregar aquilo que está em contrato, sem ter qualquer incentivo para inovar e melhorar. O mesmo acontece com os taxistas. Só pode ser taxista quem molha a mão do governo, e eles só precisam seguir a legislação, seja certa ou errada, que foi definida pelo governo. Isso torna tanto os serviços de ônibus quanto de táxi geralmente de péssima qualidade e com preços elevados. Tudo isso ocasionado pelo sistema democrático que fez com que pessoas sem qualquer experiência em transportes elejam outras pessoas incapacitadas para gerenciar o setor, mas que concentram todo o poder decisório em suas mãos, sendo, portanto, pontos de falha nesse sistema, já que se tornam alvos de corrupção e incompetência. E o pior, você votando ou não votando, concordando ou não concordando, é obrigado por ameaça de multa, prisão ou, caso você resista, de morte, a consentir com isso, mesmo que seja algo que prejudique a você ou o seu trabalho, e você ainda paga pela manutenção desse sistema, via impostos. Agora imagine um sistema onde centenas de projetos de transporte estão competindo pelo seu dinheiro. Cada um deles te apresenta seu white paper e busca arrecadar fundos por meio de venda de seus tokens, do mesmo jeito que temos hoje no mercado de criptomoedas. Se um projeto desses consegue arrecadar um valor mínimo, esse projeto sai do papel e entra no mercado. O que aconteceria? Bom, a gente teria uma super competição em busca de inovações que gerassem interesse por novos projetos no setor de transporte. Logo de início, é possível a gente imaginar algo similar ao Uber do ônibus, onde empresas disputariam passageiros nas mesmas linhas e seriam avaliadas pelos usuários. O passageiro não precisaria mais carregar dinheiro ou cartões, já que o pagamento seria automaticamente debitado de sua carteira de tokens. E somente devido à competição e não a legislações malucas, a gente garantiria que esses projetos teriam um incentivo para inovar. Assim como acontece nos projetos de criptomoedas atuais, como Dash ou Zencash, parte do valor arrecadado, digamos 10%, pode ser transferido para um fundo de financiamento a melhorias no projeto. Qualquer pessoa tem o direito de propor uma ideia, desde que pague uma pequena taxa por isso. E todos aqueles que possuem tokens desse projeto podem votar nas ideias propostas. Se aprovadas, estas ideias serão financiadas por esse fundo, na ordem do mais bem votado em diante, até o limite financeiro do fundo. Não somente isso, mas você pode até ganhar dinheiro por votar. A empresa pode simplesmente definir que 10% desse fundo será destinado a remunerar todos aqueles que votarem. Note que você não tem qualquer obrigação de votar, como acontece atualmente, mas você tem um incentivo real para votar. Então, digamos que o fundo tenha 10 milhões de dólares guardados, dos quais 9 milhões serão usados para financiar ideias aprovadas e 1 milhão para remunerar as pessoas que votarem ou repassarem seu voto para um representante de sua confiança. Digamos que a ideia mais bem votada custe 5 milhões de dólares, a segunda custe 4 milhões de dólares e a terceira 2 milhões de dólares. Nesse cenário, a primeira e segunda ideia seriam executadas, já que custariam juntas 9 milhões de dólares, mas a terceira não seria executada, já que ultrapassaria o valor de 9 milhões disponível no fundo. O valor de 1 milhão que restou nesse fundo seria compartilhado por todos aqueles que participaram da votação. Então perceba que nesse exemplo você simplesmente elimina todos os intermediários. Você não precisa de políticos, não precisa de ministérios, não precisa de funcionários públicos, não precisa obrigar as pessoas a votarem, não precisa de licitação para dar monopólio para alguma empresa, não precisa de regulamentação no mercado, não precisa de nada.
As próprias empresas têm acesso direto ao que é aprovado ou não pela população. E caso não superem as expectativas continuamente, elas serão atropeladas pela concorrência de inúmeros projetos que tentam se provar superiores via arrecadação de recursos. Eu sei que não é fácil, mas agora faça um exercício mental e tente imaginar o impacto disso na criação de melhores sistemas de ensino, melhores sistemas de hospitais e melhores sistemas de plano de saúde. Todos eles competindo pela sua preferência, de forma a viabilizar seus projetos. Você terá projetos de saúde e educação utilizando inteligência artificial ou realidade virtual como formas de mudarem o patamar atual. Então serão todos vocês, de forma descentralizada, que estarão votando com seu dinheiro naquilo que entendem como melhor. Não existirá qualquer necessidade de confiar em políticos para que eles finjam estar trabalhando em nome de todos, quando na verdade cada um de nós temos interesses completamente diferentes uns dos outros. E de verdade, você realmente acredita que a única forma de educar é obrigando crianças a ficarem trancadas em sala de aula, sendo ensinadas somente o que uma entidade centralizadora chamada MEC permite que seja ensinado? Se sim, é melhor você rever seus conceitos, porque o mundo está prestes a mudar. Esse modelo antiquado precisará competir com outros que serão completamente diferentes de tudo que você já viu até hoje e que se provarão não somente mais eficientes, como completamente éticos. Por fim, não obrigue meu filho a estudar na escola idealizada pelo seu político preferido, seja lá ele quem for. Eu sei que esse é um assunto complexo, porque a gente não está acostumado, mas eu espero ter te ajudado a entender um pouco por que blockchain e tecnologias descentralizadas vão mudar completamente o que a gente tem hoje. E se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos desse tipo, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e principalmente compartilhar esse vídeo, porque compartilhando esse vídeo você leva essa informação para outras pessoas e a gente aumenta esse debate na nossa sociedade. Muito obrigado e até a próxima!